Gigante. E aí, naquela entrevista, eles não revelaram nada, né? Muita coisa. Eles estavam bem blindados, até pelo pai do Alexandre Nardoni, né? Então, concordo com você, mas eu faço porque eu já tinha na minha cabeça o caso da escola base, que influenciou muito na minha vida depois do erro que eu cometi. Tinha também o fato de você é da área, como é que a polícia interroga, sabe? A polícia interroga de uma forma para tentar tirar a informação. Estou dizendo Sim, que a polícia tortura. Existem denúncias de pessoas que dizem que confessaram sobre tortura. Já cobri casos assim, sim, tem sabe? casos assim Né? mesmo. Você Uhum. concorda com isso, né? Então ali eles foram colocados cada um numa sala e o delegado, os policiais chegam e falam: Alexandre, sua mulher acabou de dizer que você que matou a Isabela. E ele obviamente nunca confessou o crime. Aí vai no lugar onde está a Jatobá e fala a mesma coisa. Seu marido acabou de dizer que você que matou, para tentar pegar uma contradição. E eles nunca confessaram, e nunca, acho que nunca vão confessar o crime. Eu tenho alguma suspeita, porque, sei lá, uma ideia do que poderia ser. O E, quê? e Você eu pode pergunto, falar? Você posso? Eu pode. falo. Só terminar Sim, a sim. questão da entrevista. E aí eu pergunto para ele: Alexandre, você é acusado de esganar. Não, vou primeiro na Jatobá. Jatobá, você é acusada de esganar a sua enteada, a Isabela Nardoni. Ela responde o que ela quer, se desespera, chora. E Alexandre, você é acusado de pegar a sua filha, ainda viva, cortar a rede do quarto e jogar o corpo dela. Ele também responde. Eram as perguntas que eu podia fazer. Se a polícia não conseguiu, Giovana, Arrancar. tirar a verdade deles, você acha que eu, numa entrevista, como você falou, eles estavam preparados para mostrar para a opinião pública que eles eram inocentes? Claro. Eu não sei se você já entrevistou aqui o Guido Palomba. Não, ainda Não, não, vale mas a pena. gostaria. Ele Vale é a pena. excelente. Ele é muito bom. E ele, conversando com ele na época, ele falou uma frase que eu também nunca vou esquecer. Porque essa entrevista ela polemizou. Por quê? Porque ninguém tinha feito a entrevista. Uhum. Então, essa entrevista sai lá de Guarulhos, por volta de umas 4, 5 horas da tarde, na mão de um motoqueiro, que a gente chamava de borracha, que ele já tinha caído tanto, e ele estava vivo e continuava, era um grande profissional, e dependia dele, essa fita, que era uma fita assim, né, Uhum. desse tamanho, chegar na redação para entregar para o editor, que era Meu o Deus. Suzuki, Se cai com a Wagner moto e Suzuki. perde a Sim, fita, meu então não Deus do teria como, céu. né? Então, para o Wagner Suzuki, que era o editor do Fantástico, pegar, porque ninguém sabia que a gente ia entrevistar, nem eu e o Robson. Foi meio que A hora que eu estava inesperado. na frente, eu avisei o diretor do Fantástico na época, que era o Álvaro Pereira Júnior, que estava no Rio fechando o programa, e eu estava em tese tentando fazer uma outra matéria. Falou, nós estamos frente a frente. E o Wagner Suzuki, frente a frente com o casal. E o Wagner Suzuki, um grande editor do Fantástico, ele estava praticamente editando essa matéria que eu ia fazer. Mas, na verdade, a gente tem a entrevista com o casal. Pra colocar ali Mudou junto. tudo, mudou o Aham. programa inteiro. Foram 36 minutos no ar de entrevista, Nossa. em dois trechos. Essa entrevista chegou para o Wagner Suzuki, eu voltei para a redação, tive que entrar ao vivo no programa do Faustão, que ele estava com um grupo de atores, então tive que entrar ao vivo para chamar a entrevista. Só que na hora que a gente está ali, ele fala, bom, então o casal confessou o crime. Eu falei, não, Faustão, não confessou e tal. Estava com ponto. Alguém falou, não dá detalhes, não dá detalhes, né? Como eles falam hoje, não dá Spoiler. spoiler, entendeu? Não dá detalhes, não, Aí só você também não chama para pode Fantástico. concordar, não pode É, negar. Nossa, que ao situação. vivo no Fantástico, Meu no Deus, no domingo, domingo. 7 da noite, quase 8 da noite. E aí, mas por que que você foi criticado também por causa dessa Então, aí a entrevista? reportagem entra no ar. Teve Ah, uma das maiores audiências, e a audiência, naquela época, já tinha o Big Brother. uhum. Chegou a superar o Big Brother Nossa. de audiência. E Big Brother era a maior de audiência da casa. Sim. E deu uma audiência, sabe? Falam que chegou entre 36 pontos a 40 pontos de pico. Nossa. Imagina, fantástico. E essa reportagem teve muita repercussão, tanto que o diretor de jornalismo na época cedeu 10 minutos da entrevista para os outros órgãos de imprensa. Quem quisesse, se você quisesse colocar se tivesse seu programa na época, falou, quero os 10 minutos da entrevista para eu colocar no ar, em cima eu vou analisar, vou trazer peritos, alguém aqui para falar a respeito, Ai, que psiquiatras e tal, né? interessante. E deu, só a Record que não quis. Mas as outras emissoras deram alguns trechos.
Você vê a repercussão. Teve, gigantesca. No dia seguinte, eu já entrei ao vivo no programa da Ana Maria Braga e a repercussão foi muito grande. Só que aí fui muito criticado, até colegas dentro da própria Globo e fora, dizendo que eu não fui, que eu passei o pano, como se diz hoje, né, para o casal. Que eu devia ter sido mais incisivo, que eu devia ter perguntado isso, perguntado aquilo, é que ninguém sabia o clima da entrevista. E só fui revelar isso agora, entendeu? Que você estava a ponto de perder a entrevista a qualquer momento ali. Então fui ali contornando, entendeu? Deixar as pessoas em casa decidirem, pensarem, tirarem suas conclusões. E eu nunca tinha feito entrevista, nunca tinha conversado com a Ana Carolina Oliveira. Ela veio aqui no programa, né? Veio, ela é super legal. Não sei se ela falou da entrevista. Tal. Não cheguei a tocar nesse ponto com ela, porque eu, com uma análise leiga, né, na época, eu achei a entrevista muito boa. Achei que você fez seu trabalho, jornalista, os câmeras. Só que o casal, o pai dele é advogado. Não é isso? O pai dele é um advogado, blindou todo o casal para eles nunca revelarem. E eu até queria perguntar para você, qual que é a frase do Guido Palomba? Não tinha, esqueci de falar, desculpa, né? Eles não tinham a garra dos inocentes. Ele Se eu não sou demonstra. culpado de um crime, nem você, né? Sabe, você vai lutar até a morte para provar a sua inocência. Na época, o Alexandre Nardoni falou que ia investigar até o fim da vida dele, quem matou a filha, etc. Ele ficou na cadeia, saiu, hoje está fora, Jatobá também, entendeu? Sim. Então, a verdade que você me perguntou, só eles sabem. E eles nunca vão falar, nunca vão confessar publicamente, porque eles têm 2 filhos, e esses filhos hoje, devem ter 18 anos por aí, eles têm acesso à internet. E vão saber que a irmã deles, a Isabela Nardoni, foi assassinada e que os acusados são os pais, que foram condenados por isso. Ficaram distantes deles durante muito tempo. Ele foi condenado a 30 anos, ela a 26 anos. Não cumpriram por causa das leis, etc. Saíram bem antes, entendeu? Com certeza. Mas as crianças vão viver talvez na eterna dúvida. Meus pais estão negando, eu vou acreditar nos meus pais, não vou acreditar naquele repórter de cabelo branco, sabe? Não vou acreditar em outras pessoas, entendeu? Foram injustiçados. Então, e eu nunca tinha feito entrevista com a Ana Carolina Oliveira. E você fez depois? Quando? Depois eu fui para o UOL. Eu saí da Globo em 2023, aí fiquei um período sem trabalhar e depois comecei a trabalhar no UOL, no site UOL da Folha. Trabalhei durante 7 meses e fiz 2 matérias de vídeo que para mim foram importantes. Uma jornalista, a Carol, eu não vou lembrar o nome todo dela, mas eu chamava ela de Carol. Ela foi esfaqueada 21 vezes pelo namorado. Nossa. E ela sobreviveu. Ficou quase um mês na UTI. Essa matéria também está no... Se alguém quiser ver. Sim. É impressionante o depoimento dela, porque ela filma com o celular, o cara invade a casa dela, eles tinham uma vida íntima lá, acho que estava 1 ano ou 2 já namorando, ele invade, porque ela não queria mais, porque ela já vinha sofrendo pressão e violência por parte dele, tinha uma medida protetiva, depois ela acabou tirando, porque ele tinha um filho, usou isso a favor dele, dizendo que ele ia perder o direito de ver o filho, etc. Ela tirou, quando ela tirou, ele foi para cima dela. E ela grava com o celular, ele praticamente pegando a faca. Nossa. E ela é esfaqueada dentro do apartamento. A hora que ela vira para pedir ajuda, vai para o interfone pedir ajuda. E ela conseguiu sobreviver a 11 facadas. 11 facadas. É impressionante. Se um dia você tiver... Vou ver se eu faço esse caso. Vou ver se eu faço, eu cubro aqui também, pego Vale a pena você até trazer, porque ela hoje ela luta por isso,